Vera Verão era um personagem interpretado pelo ator Jorge Lafon. Em sua carreira, participou de filmes, novelas e diversos programas, sendo em A Praça é Nossa seu maior destaque. Todavia, sua vida foi cercada de polêmicas e causos tanto na carreira quanto na vida pessoal. E o pior é que acontecimentos bizarros continuaram após seu falecimento. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso e relembrar a história desse grande artista. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Tia Elizabeth, já estou toda excitada. Olha como eu estou pálida. Nascido em 29 de março de 1952, em Nilópolis, Rio de Janeiro, Jorge Luiz Souza Lima começou sua carreira como bailarino, algo que gostava desde muito jovem. Aos 17 anos, começou a trabalhar com apresentações de dança em muitos cabarés do Rio de Janeiro, desde a Praça Mauá até Copacabana. Ele viajou pelo exterior com Haroldo Costa, que tinha um grupo folclórico, no qual Lafon permaneceu por 10 anos. A dança era um de seus principais trabalhos, pois ele estudou balé clássico e dança africana, chegando a trabalhar com Mercedes Batista. Já no teatro, ele formou-se pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, também era formado em Educação Física, porém nunca exerceu a função. Para fazer suas apresentações na grande mídia, ele acabou mudando o seu nome Jorge Luiz para Jorge Lafon, em homenagem à atriz Monique Lafon. Em 1974, ele acabou por entrar no grupo de bailarinos do Fantástico, o que foi uma grande oportunidade para mostrar seu talento. Lafon era homossexual assumido e disse que Clodovil, artista que admirava, foi uma influência para se assumir a sua família. Com jeito introvertido, carismático e medindo 1,98 de altura, Jorge Lafon foi conseguindo um espaço na televisão bem aos poucos. Afinal, ele era muito engraçado e parecia que a carreira artística já estava em seu DNA. Em 1981, ele começou a fazer pequenas participações no Viva o Gordo, programa de Jô Soares. Porém, sua primeira grande visualização foi em 1987, na novela Sassaricando da Rede Globo, interpretando o papel de Bob Bacal. Posteriormente, ele foi convidado por Renato Aragão para participar de Os Trapalhões. Lá, ele interpretou o Soldado Divino, primo de Mussum, no quartel comandado por Sargento Pincel. Lafon fez mais de 5 filmes, mas foi em 1992 que sua carreira foi consolidada, ao interpretar a personagem Vera Verão, no programa A Praça é Nossa no SBT. Ele participou do programa durante 10 anos, e sua imagem foi ao estrelato ao ser abraçado pelo público. A Vera Verão era um dos quadros de maior audiência do programa, e logo Jorge Lafon começou a ter sua imagem constante na mídia. Além disso, Lafon saía como destaque em carros alegóricos de escola de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Trabalhou também no programa Domingo Legal, onde fez sucesso com suas entrevistas cômicas no Piscinão de Ramos. Em 1999, lançou sua autobiografia intitulada Vera Verão, Bofes e Babados. Aqui ele também fez algumas menções a famosos que tenha se relacionado. Jorge Lafon sempre foi cercado de polêmicas. A primeira aconteceu quando ele foi destaque em carros alegóricos de escolas de samba. Ele se tornou passista das escolas, porém em seu primeiro desfile na passarela, ele fez sua estreia em cima de um carro totalmente nu, o que causou muito falatório na época. Em 1997, ele sofreu um ato de racismo em público quando foi até uma agência bancária. Segundo o próprio Lafon, mesmo após ter retirado todos os seus pertences, o segurança não quis deixá-lo entrar, e o gerente da agência ficou apenas dando risadas. Devido a isso, Lafon foi à delegacia e abriu um BO contra o gerente. Em 2001, houve uma votação ao público sobre quem as pessoas queriam ver participando da segunda exibição de A Casa dos Famosos. Vera Verão
foi o ganhador disparado da enquete. Entretanto, mesmo com a decisão do público, sua participação foi vetada do programa, e nenhuma explicação foi dada ao ator. A principal polêmica envolvendo Lafon foi notoriamente a que mais o afetou. Em 10 de novembro de 2002, Lafon foi convidado para participar do quadro Homens vs Mulheres, no programa Domingo Legal. Caracterizado de Vera Verão, Lafon integrava o lado feminino da disputa. Nesse dia, Padre Marcelo Rossi também participaria do programa. Ele iria se apresentar durante a pausa do game. Mas em dado momento, Lafon foi retirado do palco, supostamente a pedido do padre Marcelo Rossi, que entraria no programa dali a alguns minutos. Segundo Lafon e as testemunhas que ali estavam, o padre Marcelo não quis entrar no palco com um travesti, pois isso não ficaria bem para sua imagem e também para a igreja. Logo, Jorge Lafon foi retirado do palco para o camarim. Após a apresentação, a produção solicitou insistentemente que Lafon retornasse, pois o padre já havia saído. Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito? Muito! O padre Marcelo Rossi negou o episódio e afirmou que nunca discriminou Jorge Lafon. Ele também sempre falou que o pedido não partiu dele, e sim da produção do programa. Bem, mesmo o padre tendo negado ter feito o pedido, infelizmente, segundo depoimentos de Lafon, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com o padre. Pois quando Lafon trabalhava na rádio FM 94 do Rio, teria um programa de acústica em um dos blocos, e seria Lafon que faria junto com o padre Marcelo Rossi, que no caso era o convidado. Porém, na semana que seria feita essa tal acústica, Lafon foi substituído por outro locutor da rádio para fazer em seu lugar. O padre Marcelo nunca comentou sobre esse acontecimento. Uma semana depois do incidente com o padre, no programa Domingo Legal, Lafon foi internado em estado grave, com problemas cardíacos. Num primeiro momento, os médicos diagnosticaram uma crise hipertensiva, além de um caso grande de estresse. Porém, nas semanas seguintes, Lafon entrou em uma grande depressão e saía muito pouco de casa. Com sua saúde começando a debilitar, diversas foram suas internações no hospital, sendo a última em 28 de dezembro de 2002, quando seu problema de saúde se agravou com uma crise renal. Infelizmente, Lafon faleceu no dia 11 de janeiro de 2003, aos 50 anos de idade. Mais precisamente, a 1h40 da manhã, vítima de um infarto fulminante posterior à falência múltipla dos órgãos. Após seu falecimento, coisas bizarras aconteceram na história de Lafon, além também de uma briga generalizada envolvendo seu empresário e parceiro de vida contra os parentes do ator. O empresário e amigo há mais de 20 anos, Marcelo Padula, veio a público em algumas entrevistas e falou que Jorge Lafon faleceu por um erro médico. Segundo Marcelo, Lafon estava sendo tratado por seu médico particular antes de internar de vez no hospital. Marcelo falou que o médico disse que Lafon estava muito anêmico e fraco por conta de seus problemas de saúde. Logo, um cardiopata hipertenso não pode de maneira nenhuma receber uma transfusão de sangue com a imunidade baixa. E foi exatamente isso que aconteceu na noite de seu óbito, segundo o que Marcelo contou. Pois logo após deixar o hospital, com Lafon aparentemente melhor, o ator recebeu uma transfusão de sangue que o levou a óbito em poucos minutos. O médico particular de Lafon, que não estava em São Paulo, falou com ele por telefone minutos antes, e o próprio ator disse que ele estava bem, mas que havia acabado de ser posto nele uma bolsa de sangue. Bem, Marcelo Padula processou o hospital por isso, porém não ganhou a causa, pois não tinha provas consistentes, além da palavra do médico particular de Lafon. Outra notícia bizarra, que surgiu 15 anos após seu falecimento, foi o sumiço de seu corpo. Isso mesmo, os restos mortais de Jorge Lafon desapareceram do cemitério de Irajá, no Rio de Janeiro. Como era de sua vontade, o ator havia sido enterrado com todas as suas joias, avaliadas em 10 mil.
além de um saco grande com mais joias embaixo do corpo do artista. Porém, tudo isso desapareceu. O corpo de Jorge Lafon foi retirado do jazigo onde Marcelo Padula havia deixado, e logo ao lado, criaram um jazigo com o nome de Lafon, dizendo que o corpo encontra-se ali. Marcelo questionou o cemitério, pois não foi informado disso, e não havia nenhum documento que permitia a mudança de lugar. E o pior é que o novo jazigo permaneceu lacrado, sem ninguém poder verificar se realmente as joias e os restos mortais de Lafon estavam de fato ali dentro. Marcelo disse ter ficado espantado, pois profanaram um túmulo e mudaram o corpo de local sem nenhum aviso ao responsável, que seria ele, era algo inaceitável. Além de ninguém ter certeza de onde está realmente a ossada de Lafon, já que esse novo jazigo ao lado, segundo Marcelo, parecia algo fake. Além de tudo isso ter acontecido, com a partida de Jorge Lafon, se começou uma grande batalha pela herança do ator. A princípio, o empresário e companheiro Marcelo Padula era o detentor da pólice deixada por Lafon. Entretanto, 3 primos do ator apareceram e entraram em uma briga judicial pela herança. Em 2019, Marcelo Padula teve ganho de causa parcial sobre a pólice, pois foi quem cuidou dele em seus últimos momentos e tinha documentos a seu favor, como por exemplo, o que mostrava que ele foi o declarante do atestado de óbito, e as internações de Lafon todas foram assinadas por ele. Seria 400 mil em apólice. Entretanto, os primos conseguiram reverter na justiça a decisão que reconhecia a união estável do empresário Marcelo com Lafon. Marcelo Padula faleceu em 2020, após sofrer um infarto durante o curso do processo. Segundo a corte, mesmo tendo indícios da união, não haviam provas suficientes e concretas que ambos mantinham uma união, como por exemplo morar juntos. Na verdade, para todos, Marcelo parecia mais como um irmão de Lafon. Sem dúvida, Jorge Lafon foi um dos mais memoráveis atores dos anos 90, e sua famosa personagem Vera Verão vai ficar para sempre na memória de muitos que viveram a época. É uma pena que todos esses casos sobre ele tenham acontecido, já que Lafon sempre foi muito querido por todos. Bem, esse foi um pouco da história de Jorge Lafon, a eterna Vera Verão. Mas queremos saber de você. Lembra dele? Conhecia essas histórias? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante para trazermos mais vídeos para o canal.